Vamos lá, sou instrutor de capoeira do Grupo Besouro. Né? Muita coisa, muito que eu vou estar falando aqui, é bom deixar registrado que eu aprendi um pouco com o mestre Nádia e uma grande parte com o mestre Apolônio na minha formatura para instrutor. Então vou falar um pouco da história da capoeira em sua origem, né? A partir de um texto no qual existem várias biografias. Então a capoeira, ela, na mais completa definição e formação, ela nasceu no Brasil, né? Com o início da colonização, né? A gente tem de lá de 1500 e tal, a descoberta do Brasil, mas vamos falar de início de colonização, onde os portugueses viram no trabalho escravo um instrumento para desenvolvimento desejado, para o que eles precisavam. Então eles tentaram no começo fazer o quê? Escravizar e explorar o trabalho dos indígenas, que já viviam aqui. Então a gente estuda a história que em 1500 o Brasil foi descoberto. Como é que ele foi descoberto se já tinha gente aqui, já tinha índios morando aqui, já tinham pessoas morando aqui? Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa linha de raciocínio, né? O que acontecia? As características físicas e culturais, somada à resistência ao trabalho cativo por parte dos índios, levavam à morte rápida no cativeiro, né? Os índios eram precários, eles eram até fortes, né? Mas não para o tipo de serviço escravo, no qual os portugueses e os colonizadores em si, né, estavam fazendo. A saída encontrada pelos colonizadores foi escravidão negra, o tráfico de homens negros trazidos do continente africano para o início de uma grande saga que marcou a sociedade brasileira, ou seja, o período de torturas, a lei da chibata, da morte com a reguladora das relações de trabalho. Um povo passou a viver na escravidão. Então o que aconteceu? Eles viram que o negro ele era mais forte para o serviço de escravo, serviço brutal, né? Mais forte do que o índio. O índio ele não tinha essa resistência, né? E tanto negros quanto índios morreram no trabalho de serviço escravo. Só que os índios eram mais fracos e os negros mais fortes, né? No início do século XVI, né, vamos botar lá para 1600, né, a gente vai encontrar o surgimento da capoeira, onde milhares de africanos, porque no caso o Brasil ele foi colonizado em 1500, né, 1600 já não tinham mais africanos, eram descendentes de africanos e africanos também, porque continuou-se a migração, né, a escravidão, o tráfico negreiro, né, do negro, mas a gente já tinha um Brasil muito misto de raça, de etnia, de povos, de línguas, né? Então milhares de africanos foram desembarcadas nas terras brasileiras. Isso com eles a história do país ganhou alteração, onde inicialmente foi uma mão de obra nos canaviais, né, nas canas de açúcar, depois na mineração, né, o minério, que é onde o Brasil sempre foi muito rico, e outras atividades produtivas, ou seja, eles eram escravizados e utilizados para poder fazer essa produção da mão de obra pesada e em benefício daqueles que colonizavam o Brasil, né? Os senhores. Então, assim, foram trazidos contra a sua vontade e, naturalmente, trouxeram a sua cultura, a sua vivência e a semente de liberdade que nunca morreu, porque todo mundo que for preso, uma pessoa que é presa, ele tem uma ânsia de liberdade, né? Hoje nós temos um país, o Brasil hoje é um país com leis, regras e diferente da época colonial, né? Hoje nós temos uma política diferente, que também não é ditadura, né? Mas em si é mais organizado e mais ético e mais humano, mais digno para a humanidade, né? Onde se não divide se encontrar,
o preconceito e discriminações. Preconceito até pode existir, porque vem, às vezes, do interior de qualquer um, muitos preconceitos, branco com preto, preto com branco, pobre com rico, rico com pobre, etc. Mas o racismo em si não poderia existir o que existe, né? Devido se todo mundo parasse a estudasse a história, nós deveríamos de entender que esse é um processo antigo, um processo de libertação, não somente de estar ali sendo escravizado, né? Mas ter uma liberdade em si, né? Enfim, esse período, essa ânsia de liberdade, ela nunca morre, né? O Brasil foi uma terra marcada pela escravidão, pelos horrores da escravidão, né? Claro que nessa cultura não estava nas escolas, nos livros, né? Nem nos museus. É uma cultura guardada, a cultura afro, propriamente dita, ela é guardada passada de boca em boca, ela não está em livros, até pode-se existir hoje atualmente alguns livros falando, mas as escolas não ensinam a parte verdadeira do processo de escravidão, de todo o processo de escravidão até a sua libertação, né? Mas ela era guardada no corpo, né? No corpo, na mente, na vivência histórica do povo e transmitida pelos séculos através das gerações, ou seja, onde se passava de pai para filho, né? A gente pode se falar, eu sou católico, mas a gente pode se entender que antigamente a religião era passada de pai para filho, né? Os negros, por exemplo, os negros de terreiro ensinavam para os seus filhos e passavam suas tradições. A capoeira você aprendia com o seu filho, né? As coisas, as atividades, tudo aquilo que surgiu com o negro vindo para o Brasil, onde o Brasil foi se configurando, se transformando e melhorando uma parte antissocial, se tornando uma parte social, uma sociedade de fato mista, né? Ela sofreu essa geração pela própria passagem da educação, da cultura, que vinha de geração em geração, de pai para filho, né? Manifestava-se por intermédio de música, da dança, de comida. A gente pode perceber que a comida é do escravo, por exemplo, a comida da época da escravidão. A gente come hoje no restaurante mineiro, em certos restaurantes, com a comida, mas nem sabe, deliciosa, mas nem sabe de onde veio, qual é a origem daquela comida, né? Enfim, da filosofia, né, que é um pensamento, né, uma forma de se ver a vida, de se dialogar, de se transpassar essa vida, essa forma de se viver, e da religião, né? Que a religião veio ficar no Brasil, o Brasil é um país católico, mas é um país muito misto, né? E místico também, né? Então, assim, basta a gente recorrer a essa história do Brasil, que a gente se encontra aí a partir do século XVI, tá? E a cultura negra vai estar presente com seu vasto conjunto de expressões. Eu acho que aqui é o básico da introdução de onde surgiram-se, de onde começou a surgir a capoeira, né? Depois aí você tem a origem do termo, né, que a gente pode se dizer, a maioria dos etnólogos acredita que seja originária do Tupi-Guarani, a palavra capoeira, porque Kaá, no Tupi-Guarani, Kaá, né, Kaá significa mato, e poeira, que foi mato, né? Diziam então que o negro fugia, ele ia para o mato, para a capoeira. Então, aí começa o entendimento do entendimento do mato, da capoeira como mato. Alguns estudiosos falam de mato rasteiro, mato ralo, né? Até dicionário mesmo. E a gente aprende na capoeira, aquele que é capoeirista, o mestre que ensina lá no começo, eu aprendi lá em 1900 e lá vai bolinha um pouquinho, de que capoeira o significado era mato rasteiro. Aí depois eu mato. Então, continuando, né?
capoeira, no seu significado do Tupi-Guarani, Ca significa mato, né? E poeira, que foi mato. Então a gente pode se entender que era porque o negro fugia e ia para o mato, ia para a capoeira, né? Certo que foi o quê? Estima-se que a capoeira surgiu por volta dos anos 1600, né? Como eu já falei, né? Mas não se sabe ao certo se foi nas senzalas ou nos quilombos, né? Nós acreditamos que na senzala, porque na senzala o negro se disfarçava, como utilizando o treinamento da capoeira, dos movimentos da capoeira, que não era denominada de fato uma capoeira, depois que foi se reconhecido esse nome de capoeira, né? Mas a gente vai entender o quê? Que acredita-se que na senzala já se começavam pela ânsia da liberdade, quando os negros, os seus senhores, não estavam vendo, aquele treinamentozinho de leve, e se alguém perguntasse, era um culto, uma dança reverenciando a Deus, né? E por aí vai. Tá bom, gente? Acho que acredito que explanei um pouquinho do início disso tudo, para vocês entenderem só um pouquinho quanto a senzala. As senzalas nas senzalas eram praticadas, né, os movimentos na folga, como eu já falei, que os senhores não desconfiassem de que aquilo que eles estavam fazendo era um combate, né? Eles fingiam aquilo dali com música, com atabaque, com a ginga, né? Não uma ginga que a gente ginga hoje, mas um balanceado, né? E assim, os quilombos também, na fundo dos quilombos, a capoeira foi muito útil para os escravos nas lutas contra os capitães do mato, os capatazes, né? Os capitães do mato que corriam atrás daqueles negros fugitivos, capatazes que eram que os castigavam, né? Os negros então ficavam escondidos na mata, na capoeira, e quando os capitães chegavam, na mata em geral, né? Vai falar que o nego estava lá no matinho ralinho, não, o nego escondia no mato, escondido mesmo, subia na árvore, fazia o que tinha que fazer. Imagina você fugindo da polícia, que você não fez alguma coisa, a polícia está falando que tu fez, ou então você fugindo do bandido querendo te matar injustamente, né? Então vamos visualizar assim. Chegava a hora certa, aqueles negros que estavam fugindo atacavam o capitão do mato ou o capataz que estava ali para castigar eles, né? Então, assim, essas batalhas, né, era para que eles fossem para os quilombos e ali vivessem uma nova comunidade quilombola, tá? Enfim, gente, não tem mais o que falar do início da história da capoeira, da origem da capoeira. Tem muito mais a falar sobre resistência, sobre outras coisas, mas isso daqui vai ser uma introdução bacana para que cada um possa estudar com afervo, com fervor. Depois a gente vai dar seguimento, né, aonde a capoeira sofreu resistência, onde teve a resistência da parte dos senhores e todo o seu processo de libertação.